Paulo? Lá do início até... A ideia surgiu, na verdade, de uma admiração muito grande que eu tenho pelo Paulo. E aí eu procurei a Vânia Catani, que é a produtora do filme, porque eu sabia que ela era muito ligada a ele. E eu não sabia que ela era praticamente da família, isso foi meio uma surpresa. E aí ela me juntou com o Rodrigo, que é o outro diretor, que fez o filme comigo, que também gostava do Paulo, também tinha uma história com ele. E a gente resolveu fazer esse filme a gente usa da ficção, dos filmes de ficção dele, para fazer o documentário. No momento em que você começa a se interessar e entender o cinema brasileiro, a figura do Paulo aparece muito centralmente, assim. Então, eu comecei... garoto, assim, com, sei lá, 12, 13 anos, começando a assistir cinema brasileiro, eu não sabia quem eram os diretores daquelas coisas todas, mas eu sabia que os filmes tinham Paulo José. Então, se tinha o Paulo José, eu ia assistir. Eu não sabia nada ainda, assim, mas é um pouco por causa do Paulo que eu fui descobrindo que o meu barato era, de fato, o cinema brasileiro, assim. E aí, no momento em que, enfim, que eu vou para a faculdade e tal, aí essa coisa começa a se sistematizar mesmo, porque eu estudei muito a carreira dele, os filmes que ele fez, li muita coisa sobre ele, muito antes de sequer imaginar que esse filme poderia existir. Foi um longo trabalho, a gente assistiu todos os filmes, obviamente, e a gente foi separando todas as cenas que a gente gostava, e a gente tinha assuntos que a gente sabia que a gente queria falar. Então a gente ia identificando quais cenas ou quais trechos que poderiam servir para os assuntos que a gente queria falar. E aí a gente foi montando. Foram 3 ou 4 meses de montagem. A gente filmou um pouco com o Paulo, a gente filmou uma semana com ele. Espaçado, né? A gente estava no aniversário de 80 anos dele, que foi esse ano. A ideia muito de ter o filme lançado esse ano é por causa disso, assim, é um presente de 80 anos para ele. Mas quanto ao material todo, é isso. A gente brinca com o Paulo de que a gente sabe mais sobre a vida dele do que provavelmente ele mesmo, porque a gente passou 6 meses completamente mergulhados, tudo que ele falou, entrevista de televisão, de rádio, de jornal, todos os filmes, todas as novelas, tudo a gente assistiu. E aí, naturalmente, a gente entendia que história é essa do Paulo que a gente queria contar. A gente sabia que não ia ser um filme tradicional, a gente sabia que interessava pra gente mais temas do que a biografia em si. E interessava pra gente muito ser um filme sobre o ator. Conheci ele no primeiro filme que eu produzi, há 20 anos atrás, e desde então eu nunca desgrudei dele. Paulo para mim, é o maior ator do Brasil, é um cara muito coerente com as ideias dele, seja política, seja com relação ao Brasil, com relação à sociedade, com relação ao que é atuar. E eu sempre tive muita admiração por ele. Assim. Ele é o cinema, ele é a revelação de uma afirmação do cinema brasileiro, do teatro brasileiro, de um movimento cultural. Então eu acho que o Paulo, com esse filme, que essa garotada traz uma pesquisa, faz um trabalho maravilhoso, né, de tantos trabalhos do Paulo, né, ver a beleza do cinema e a afirmação do cinema brasileiro através de uma carreira tão bonita, através de uma carreira tão fantástica e tão afirmativa para nós, os dias de hoje, a garotada ver o trabalho do Paulo, ele significa muita coisa, porque é a dignidade de uma profissão. E o Paulo José representa essa dignidade dessa profissão de ser ator. Porque eu conheci o Paulo com 20 e poucos anos, quando eu fui para o Teatro de Arena. Tinha 23 anos e desde então somos amigos, ou estamos trabalhando junto. Era Dina, eu, Isabel Ribeiro, Boal. Então, olhando o filme, é um pouco a minha história. Sabe, a história de uma vida, assim, a gente acaba. Paulo significa para mim família. Família que eu adquiri nessa vida, as filhas dele, a Kika, a produtora do filme, a Vânia Catani. A gente tem lindos encontros na casa dele e para mim eu sou admiradora do trabalho dele desde que eu sou pequena, desde que eu entendi que eu gostaria de ser atriz e para mim ele é uma grande inspiração profissional, mas sobretudo uma inspiração de vida.